falar do Vitória, que ficou no 0-0 com o Botafogo, né? No Barradão. Lucas Alter jogou, né? Não teve aquela, não. Vamos pagar 1 milhão, ou prometer que vai pagar 1 milhão. Alter jogou um pontinho aí pro Vitória, Arthur Silva. E eu vou começar perguntando pra você se você achou esse ponto. Claro que todo ponto é positivo, mas você vê o copo meio cheio ou meio vazio? Porque na transmissão, eu vi pelo Premiere, pô, todo mundo falando, não, ponto ruim, para os dois times. Assim, eu achei esse ponto pro Vitória bom, tá? Assim, ainda mais pela situação do Santos, já tá tomando 2-0 do Flamengo e tem uma tabela muito difícil. Eu acho que né, nesse momento pro Vitória, qualquer ponto é importante. E querendo ou não, pegou um Botafogo que vinha numa boa sequência, né? Apesar da irregularidade, é um time melhor. Pô, entrou o Mastriani ali no ataque do Botafogo no final do jogo e o repórter disse que ele jogou 10 minutos nos últimos 1 milhão de anos. Pô, Mastriani no Vitória era titular absoluto, né? Para você ver a diferença de investimento e dos elencos. Eu achei esse ponto bom, viu, Arthur Silva? Achei valioso. Poderia ter vencido, poderia, a gente vai entrar mais no jogo, mas eu achei que não é de se jogar fora, não. Acho que esse ponto aí foi valioso. O Botafogo não era tão. Não era um jogo tão fácil, tanto que no último jogo fora de casa ganhou do Ceará por 2-0 no Castelão. E você, vê esse ponto aí mais como copo meio cheio ou meio vazio? Boa noite, Fábio, todo mundo aqui que está na audiência, seja agora aqui no ao vivo, né, na live, e a gente já pede aí para deixar sua contribuição aqui no chat, trazer seu comentário, participar da construção desse programa aqui com a gente. Seja você que está vendo depois o corte, e a gente pede também que deixe comentário falando aí sua opinião sobre o que a gente falou, sobre o que foi o jogo. E já começando sobre esse tema, Fábio, eu concordo 100% com você, tá? Eu acho que futebol você tem que analisar o contexto de cada uma das partidas. O contexto do jogo de hoje era um Vitória desfalcado, um Vitória que, como Isso. a gente já tinha até comentado aqui no programa do meio da semana, o Vitória perdeu os três zagueiros que foram titulares naquela partida. Na verdade, acabou ganhando o reforço de Lucas Halter, né, que foi o debate que a gente teve, mas seguiu tendo o desfalque ali de Edu e Camutanga. E teve dois volantes também fora, né? O Baralhas e o Dudu, que poderia ser uma opção, por exemplo, para substituir o próprio Baralhas e acabou não atuando. Então o Vitória foi desfalcado para a partida, fora os desfalques que o Vitória já vem tendo, né? Não tem lateral direito, por exemplo, ainda segue utilizando o Eric como ala direito, por causa de uma necessidade, a camisa 9 não está funcionando muito bem. Então, você tem esse Goleiro contexto por um reserva, né? lado, goleiro reserva, perfeito, né? A gente até acabou esquecendo que como o Lucas Arcanjo está fora da temporada, acaba ficando até como se fosse o natural, mas muito bem lembrado esse desfalque pesado que o Vitória vem tendo. E aí esse é o lado do Vitória. Por outro lado, o Vitória não enfrentou, por mais que o jogo seja dentro de casa e por uma equipe que está brigando para não cair, os jogos dentro de casa, sobretudo para o Vitória, né, que só tem uma vitória fora de casa. Então, você sabe que os jogos no Barradão são cruciais para o Vitória. Mas o Vitória hoje não enfrentou qualquer time. Sabe? O Vitória enfrentou um Botafogo, atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro. Por mais que seja uma equipe que não vem fazendo uma temporada muito regular, como você bem falou, e que teve muitas mudanças, mas que se a gente pega o recorte recente, vinha num bom momento, né? Vinha numa curva ascendente no campeonato, né? Não à toa, por exemplo, teve até algo é, engraçado nas redes sociais, que foi a união do torcedor do Bahia com o torcedor do Vitória para um ajudar o outro, né? E no final, um acabou ajudando um pouco o outro, segurou ali os adversários. O Vitória segurou o Botafogo, o Bahia segurou o Inter, e o Bahia estava de olho nesse Botafogo justamente pela ascendência que o Botafogo vinha tendo na competição. E dentro da partida, Fábio, deu para a gente ver isso também. A gente vai falar um pouco mais da partida. Talvez o torcedor do Vitória olhe um pouco o copo mais vazio pelo segundo tempo, onde o Vitória não teve chances claras, mas teve mais presença no ataque do que o primeiro tempo. Sofreu menos defensivamente, esteve mais presente no ataque do que o Botafogo. Mas verdade seja dita, o primeiro tempo, assim, o Botafogo perdeu gols, dois lances assim muito claros com Barbosa, né? Duas jogadas de bola parada. Então, até pela partida, eu acho que o empate ele ficou de bom tamanho ali para o Vitória, até deixa a equipe, aumenta um pontinho ainda mais a vantagem ali em relação ao Santos, porque também tem esse contexto da tabela que o Santos Isso. vem tendo. O que eu acho que acontece, Fábio, analisando mais esse aspecto de tabela, é que esse jogo era um jogo que, se o Vitória vence, ele poderia dar uma tranquilizada em algumas partidas que ele vai ter para frente, de meio que tem uma margem de erro. E ele meio que perdeu um pouco disso. Então ele tem jogos ali, por exemplo,
O jogo contra o Sport, contra o Bragantino, o Vitória não vai poder falhar, porque são jogos ali bem definidores da campanha do Vitória. Eu acho que talvez se ele hoje vence o Botafogo, talvez o jogo com o Bragantino ele poderia negociar um pouco mais, sabe? Então aumenta um pouco essa pressão para frente, mas eu concordo com o que você trouxe no início. Eu acho que foi um pontozinho importante para o Vitória e importante também manter essa agenda positiva, vamos dizer assim, sabe? Não quebrar a sequência. O Vitória teve, por exemplo, a vitória contra o Santos, depois perde para o Corinthians. Aí vence o Inter, se perde hoje, poderia dar aquela sensação que, pô, parece que não vai, sabe? Parece que as coisas não vão acontecer. Eu acho que é importante você pontuar, ser competitivo, como o Vitória mais uma vez foi na partida, e manter esse sentimento positivo, até por, principalmente, estar fora da zona, né? Que a gente sempre fala aqui que o estar fora da zona faz uma diferença muito grande no clima, no ambiente, na semana de trabalho e eu acho que é importante o Vitória ter somado esse pontinho aí que com o Santos perdendo, até perdendo, o Vitória ficaria fora. Mas um pontinho dá uma gordurinha a mais ali em relação à zona de rebaixamento. O Santos, que tem um jogo a menos, né, contra o Palmeiras, ele só ultrapassaria o Vitória se ele vencesse esse jogo a menos, né? Que, convenhamos, pela bolinha que o Santos está jogando, é bem improvável que consiga vencer o Palmeiras, né? Empate, por ser na Vila Belmiro, até plausível, né? Mas vencer, acho bem provável. Tomou um sacode do Palmeiras, está tomando um sacode do Flamengo, né? Então, acho que ponto importante. Eu acho que, como você disse, muitos desfalques. Tava vendo aqui, o Botafogo é a melhor defesa como visitante, tá? Tomou 10 gols em 17 jogos. É a quarta melhor campanha como visitante. Recentemente, como eu disse, ganhou do Ceará por 2-0 no Castelão. Cara, era um jogo difícil. E assim, eu acho que o Vitória fica muito claro que a limitação é muito grande, né, Arthur Silva? A gente pode entrar no jogo, parece que, tipo, parece que é uma força descomunal pro Vitória criar uma jogada perigosa, né? Assim, parece que os caras ali tem que dar tudo certo, porque o time tecnicamente é bem limitado, né? No primeiro tempo até teve umas chances mais claras, teve uma cara a cara, né? Que acho que foi o Renzo Lopes que chutou por cima do gol. E no segundo tempo você via ali o time tentava, o time se impôs, né? O time foi empurrando o Botafogo ali para o campo de defesa. Mas, enfim, falta qualidade, né? Você vê que vitória depende, sei lá, de um cruzamento, de uma casquinha de alguém, a bola entrar ou a defesa falhar. Enfim, é um time que não tem muito repertório, a verdade é essa. Mas é um time que, dentro da sua limitação, vem entregando, né? Vem conseguindo ser competitivo. Eu acho que o que fica de positivo nesse jogo é isso. Eu acho que, não sei se você concorda, o Vitória esbarrou nas próprias limitações. Assim, foi um jogo muito parecido com o do Corinthians, né? Quando inclusive acabou perdendo por 1-0. O time até tenta, até se impõe, mas enfim, fazer um gol é difícil para esse Vitória. É isso, Fábio. Exatamente isso. O Vitória ele é uma equipe que, desde que chegou Jair Ventura, vamos dizer assim, resolveu a parte defensiva. O Vitória é um time que não leva gol fácil dos adversários, é um time que trava bem o jogo, é competitivo. E isso a gente já viu o Vitória assim contra o próprio Cruzeiro, por mais que tenha perdido por 2 gols de diferença, mas não foi uma partida calamidade do Vitória, longe disso, como também enfrentando adversários ali mais do seu campeonato. Ele é extremamente competitivo, mas quando chega no último terço, a dificuldade é muito grande na armação das jogadas. Você tem um Aitor, que é um cara que participa muito, mas erra bastante também. Você tem um Mateuzinho, que por mais que seja o cara que tem o melhor potencial técnico, e deu pra gente ver hoje, porque as jogadas de melhor qualidade que o Vitória teve saíram do pé de Mateuzinho, mas não é um cara que está na sua melhor condição física. Ele não consegue participar do jogo ativamente por tanto tempo. Ou no tempo que ele está dentro de campo, participar tanto das jogadas em si, né? Tem uma mobilidade tão grande. Aí você tem um centroavante que Renato Kaiser, por mais que tenha vivido ali um bom momento, mas teve uma queda de rendimento. E Renzo briga muito, mas assim, com a bola no pé é uma lástima, sabe? Assim, e hoje Renzo parecia jogador de vôlei. Teve 3 lances no jogo que ele pegou a bola com a mão ali tentando dominar. Então, existe uma limitação latente. Né? A sensação que a gente tem vendo esse time do Vitória é de que a equipe meio que está próximo ao seu limite ali. Não tem muito mais o que extrair. Pelo menos olhando as opções que o Vitória tem hoje. Sabe? Talvez se o Vitória tivesse todos os jogadores à disposição, você ganhasse uma opção na lateral direita e aí ganhasse a opção do Eric para jogar sempre na parte mais ofensiva e não ter que fazer esse papel de ala, ou às vezes você ter todas as opções disponíveis de volante, que foi o caso que não teve hoje.
talvez o Vitória conseguisse algo a mais. Mas também é uma realidade da Série A, né? Na Série A dificilmente você vai ter o elenco disponível para uma partida. É um campeonato longo, então a limitação de fato é muito grande. E eu vou começar a análise da partida por um ponto que você trouxe no seu comentário, que eu acho que ele retrata muito bem a diferença que a gente viu entre Vitória e Botafogo. Hoje foi um jogo, Fábio, que principalmente ali no primeiro tempo, a gente viu um jogo extremamente vertical. As duas equipes não tinham muita característica de pegar a bola no meio-campo, sabe, cozinhar um pouco o jogo, ou parar um pouco o jogo, pensar a partida. Era muito a busca pelo ataque com bola longa ou com passes rápidos, né? Sempre buscando a jogada ofensiva. E o Botafogo, ele conseguia romper as linhas do Vitória com uma facilidade assim muito grande, sabe? E não obrigatoriamente por uma falha defensiva gritante do Vitória, mas por uma questão de qualidade mesmo. A gente viu no primeiro tempo pelo menos umas 3 ou 4 oportunidades que o Botafogo, perdão, vem trocando passes de forma rápida, quando você vê já está no último terço. Mas aí o Botafogo também sofre quando chega no último terço, porque se ele encontra um pouco mais de espaço para sair da marcação pressão do Vitória, conseguir passes rápidos e chegar lá, quando ele chega no último terço, com o Vitória tendo essa linha de 3 zagueiros que vem funcionando muito bem com o Jair Ventura, os volantes bem postados, o Botafogo não conseguiu ter tanto espaço para finalizar. Tanto que, por mais que no primeiro tempo o Botafogo ele tenha sido superior ao Vitória, você não teve grandes defesas de Thiago Couto, né? Basicamente, a única defesa de Isso. Thiago Couto foi uma cabeçada numa jogada de bola aérea, que ele até segura a bola assim, dá até uma impressão de que o lance foi mais tranquilo do que foi, mas foi uma boa defesa dele ali. E uma finalização de fora da área, aí sim, um chute bem fraco, sem muito perigo. As chances realmente que o Botafogo teve, claríssimas, como eu até já citei nesse programa, são as duas com Barbosa em bola parada. Uma logo com 5 minutos de jogo, que tem um cruzamento, a bola é desviada e ele não consegue completar ali. Baralhas acaba vacilando na marcação e deixando o Barbosa ter esse espaço. E uma que é basicamente o último lance já do primeiro tempo, uma cabeçada dele que vai na trave. E quase também que o Botafogo abre o placar. Essas são as duas maiores chances. Mas um primeiro tempo que a gente viu logo no comecinho, um Botafogo senhor do jogo. O Vitória cresceu na partida depois, deu uma igualada, começou também a chegar com perigo, mas aí eu volto naquilo que você falou. Se o Botafogo, por outro lado, a gente via que ele, pela qualidade, conseguia rapidamente chegar no campo de ataque, utilizando muitas jogadas pelas laterais, sobretudo a lateral esquerda com Alex Telles, né? O Vitória estava jogando com Eric de ala direita, sofreu bastante no primeiro tempo na marcação. Alex Telles um jogador de muita qualidade, estava na última Copa do Mundo, não precisa nem a gente perder muito tempo nisso. Ele conseguia levar superioridade na jogada por aquele lado. Então, se o Botafogo chegava dessa forma, o Vitória era um sacrifício, como você disse. O Vitória você via que tinha que, sabe, uma jogada ali que vencia um duelo defensivo, já tinha um contra-ataque aí rapidamente, Mateuzinho aciona um jogador, como por exemplo foi o que aconteceu no lance que Renzo perde o gol, que é a melhor chance disparada do Vitória na partida, né? Lucas Halter ganha a jogada, a bola sobra para Mateuzinho, ele dá um passe fantástico assim, e Renzo Lopes acaba dando uma cavadinha que ninguém entendeu muito bem a É. finalização dele, era um lance muito mais para finalizar mesmo do que tentar uma cavadinha, nem Léo Link estava tão distante assim do gol, sabe, dando tanto espaço, nem tinha tanto ângulo para isso, enfim, foi uma péssima escolha dele ali a finalização naquele momento. Ou outros lances em que o Vitória tentava chegar, mas esbarrava na marcação, bola truncada, sabe? Então, realmente o Vitória não tinha essa facilidade para quebrar as linhas de marcação do Botafogo, como o Botafogo conseguia quebrar as do Vitória. E eu acho que esse foi o retrato ali do primeiro tempo, um Botafogo superior, mas não quer dizer também que a gente viu um Vitória fazer um péssimo primeiro tempo, escapou de perder. Eu acho que se você olha os dois lances em específicos, de fato, dá pra gente dizer que o 0 a 0 estava no lucro, porque foram duas oportunidades muito boas ali, mas o Vitória também teve suas chegadas. O Vitória também levou um certo perigo ao Botafogo, tanto que tem esse lance do Renzo, mas em menor quantidade. Né? O Botafogo estava mais presente no campo de ataque do que o Vitória presente no campo de ataque nesse primeiro tempo. E aí, pro segundo tempo, a volta do segundo tempo, começa o segundo tempo com um retrato um pouco parecido com o primeiro. Mais uma vez o Botafogo melhor, o Botafogo chegando mais, o Botafogo tendo um certo domínio. E aí, de novo, o Vitória vai crescendo e equilibra o jogo. Só que a diferença do segundo tempo é porque no primeiro, depois que o Vitória tem esse crescimento e dá uma equalizada, depois disso o jogo segue num certo equilíbrio com o Botafogo chegando mais. No segundo tempo, o Botafogo ele não consegue ter esse segundo momento onde ele cresce no jogo. O Vitória realmente ele acaba tendo
um domínio no segundo tempo, um pouco mais claro durante toda a partida, mas domínio talvez seja um exagero, até por isso que eu pensei na palavra. Era mais uma questão territorial. Você chegou a ter um momento ali entre os 15 e 25 minutos ali do segundo tempo que realmente parecia um cenário um pouco de pressão, só que era uma pressão muito mais a torcida, levando os jogadores, o Vitória chegando no último terço, mas não conseguia concluir as jogadas, não conseguia fazer Léo Link trabalhar, não conseguia fazer uma finalização na trave, um lance passando, raspando. Acho que o mais próximo disso que o Vitória teve foi jogadas de cabeça, né? Que Neres cabeceia para fora, depois tem um escanteio e Alta cabeceia para fora, mais ou menos nesse recorte. Mas é um Vitória que está mais presente no campo de ataque e sem sofrer tanto defensivamente. Não tem essas chegadas. A gente não vai ter no segundo tempo um lance como esse do Botafogo que, pô, quase foi gol, um lance muito claro, bola na trave e tudo mais. Foi realmente algo que aconteceu mais no primeiro tempo. Então, no segundo tempo, talvez até uma questão de cansaço, mudanças que foram feitas, caindo um pouco o nível do Botafogo, mas o Botafogo não conseguiu reagir tanto a essa presença maior do Vitória no último terço. E eu acho que talvez isso aqui é que faça o torcedor do Vitória, que eu já vi alguns relatos, alguns torcedores trazendo nas redes sociais, talvez alguém aqui que está assistindo a live também pense isso. Pô, dava para vencer, sabe? Faltou talvez um pouco mais de coragem de Jair Ventura, de ter arriscado um pouco mais, a equipe ter ido um pouco mais à frente, porque o espaço existia. Mas eu acho perigoso, tá, Fábio, pensar isso, porque vou repetir o que eu falei na minha primeira fala no programa. A gente tem que ver o contexto. Se você olha o banco de reservas do Vitória hoje, é assim, não tinha ninguém que poderia fazer muito a diferença, sabe? Eu acho que Jair Ventura fez o que podia. Colocou Renato Kaiser, colocou Oswaldo, Isso. enfim, não tinha muito o que ele podia fazer. Não tinha muitas opções. No final do jogo ele coloca o Kik, né, para entrar no lugar de Eric e assim, ele foi pouquíssimo tempo. Ele vai levar aqui o sem nota, né? Spoiler quando a gente for fazer a avaliação do campinho. Mas em duas tentativas ele errou, sabe? Recebeu uma bola, tocou errado. Depois foi fazer um passe, errou também. Então não era um cara que ia mudar o jogo. E era quase que a única opção ofensiva que ainda restava no banco, sabe? Então, por mais que eu concorde que Jair Ventura até que demorou um pouco para mexer, mas eu acho que hoje ele tem o salvo-conduto de que o banco realmente não oferecia, longe disso, na verdade, opções para ele poder mudar, sabe? Então, eu acho que hoje realmente foi aquilo que você falou. O Vitória esbarrou muito na sua limitação, não teve muito de onde tirar ali coelhos da cartola para conseguir o resultado. Tentou no que podia, bola parada, como eu falei. Teve dois lances aqui que foram os de maior perigo, né? Duas cabeçadas com os dois zagueiros. Tentou jogadas pelas laterais. Depois, quando entrou Lucas Braga e Eric foi liberado para jogar mais avançado, o Eric conseguiu participar um pouco mais do jogo, levar um pouco mais de perigo, mas também já estava cansado, porque, como eu também já disse, sofreu muito na marcação de Alex Telles. Então, é aquela história do cobertor curto, né? Você tenta ganhar uma coisa ali, mas você acaba sofrendo por outro problema que você estava tendo que resolver. Então, essa questão de Eric, para mim, ela é muito latente. Eric é o ponta, o melhor ponta do Vitória, o ponta que tem melhor qualidade técnica, que tem o melhor um contra um, e o Vitória, infelizmente, está tendo que, entre aspas, sacrificar Eric para ele jogar de ala porque não tem outro jogador. E por mais que talvez alguém olhe, pô, como é que você abre mão do seu melhor atacante para jogar dessa forma? Talvez se alguém pode ser que tenha esse tipo de questionamento, mas no final do dia, não, quem está assistindo os jogos não tem esse questionamento, porque realmente Eric vem funcionando de ala. E o Vitória já tentou outras possibilidades e não funcionou tão bem. Talvez outra possibilidade seria o quê? Lucas Braga, que é um jogador que hoje nem foi mal, mas o torcedor do Vitória pega muito no pé dele, com razão. Né? Então, o cobertor é muito curto. O Vitória ele acaba tentando resolver um problema e outro acaba sendo criado, invariavelmente. Então a limitação ela é clara, mas até para fechar e tirar um pouco esse aspecto negativo dos meus últimos comentários, eu acho que é um resultado sim para o torcedor do Vitória ver com bons olhos. Eu acho que, considerando os desfalques, considerando o adversário e considerando que o próprio jogo mostrou, porque não é só um Botafogo teórico. A gente viu no primeiro tempo que era uma equipe que poderia levar muito perigo e que teve chances claras, né? Mas o Vitória competiu, flertou até ali em algum momento em conseguir algo melhor. Tem um lance do pênalti que não sei se vale a gente comentar aqui num recorte específico, mas spoiler, eu me enganei inicialmente no lance achando que tinha sido pênalti, mas depois vendo melhor eu acho de fato que não foi. Minha sensação ali é de que quando passa o primeiro replay, me parece claro, eu acho que é Vitinho que está na jogada com o Kaiser, que ele chuta o calcanhar de Kaiser. E que se isso acontece é pênalti. Só que a demora de Kaiser de cair me gerou dois questionamentos. O primeiro é, será que teve intensidade suficiente para queda? Porque o cara, se tivesse, teria caído, e não da forma que Kaiser caiu. E o segundo é se de fato chegou a tocar. Que depois que a gente vê ali, fica até aquela dúvida se não foi um chute no ar ou se de fato teve o toque.
No final do dia, minha impressão é que não foi pênalti por causa disso, né? O gesto ali É, de também não Kaiser achei nada, viu? me leva muito a entender que se houve o toque, foi um toque muito sutil, que não seria o suficiente para ele ficar desequilibrado. Então, em resumo é isso, Fábio. Eu acho que considerando os desfalques, o adversário, a tabela, eu acho que não é um resultado ruim não do Vitória. O torcedor ele tende a olhar ali com o copo um pouco mais, mais cheio, perdão, um aspecto mais positivo. E é isso. Eu acho que é aquilo que você falou. Foi um Vitória que esbarrou na sua limitação, foi até onde deu. Talvez se tivesse um pouquinho a mais ali poderia ter conseguido a vitória, mas ao mesmo tempo também correu o risco de ter perdido. Então o empate está de bom tamanho. Muito bem. Sobre o pênalti, eu não achei nada, viu? Tem um lance ali do toque, mas eu nem sei se o jogador toca a bola ou se, enfim, ou se nem eu não, mas eu achei bem leve, tá? Acho que a queda do Kaiser também não ajuda muito, né? Ele cai muito A atrasado, queda né? entrega, né? Então, cara, para mim não foi nada. Bom, sobre esse jogo, Arthur Silva, a gente teve o Lucas Alter jogando, né? E o Botafogo falou que não teve acordo nenhum, enfim. Mas o Vitória não quis saber. Colocou em campo, depois vê. Coloca lá, depois se acerta. Parece que o Vitória estava acompanhando o nosso programa aqui, né? A gente fez aquele debate da outra vez, e até não sei se você viu, Fábio, mas teve um torcedor do Vitória, um abraço para ele, eu não vou lembrar o nome, que comentou isso, ó, não é assim, promete pagar. O jogador só entra em campo se pagar. E aí, eu não respondi o comentário, mas eu pensei, veja, o Botafogo vai fazer o quê se o Vitória não pagar? Vai lá e prender o É. jogador, sabe? Assim, Pô, o é Corinthians tem 200 jogadores que não pagou até hoje a contratação, então aí tudo jogando. exatamente assim, o Cuiabá, o presidente do Cuiabá, pelo amor de Deus, mês sim, mês não, aparece entrevista dele falando que tem clube A, B, C e D que deve jogador para ele e os caras estão jogando normalmente. Então, assim, se o cara colocar em campo, vai fazer o quê, cara? É, Assim, é uma questão contratual. Obviamente, o Botafogo, se existe essa cláusula em contrato, tem o direito, vai para a justiça. Provavelmente a causa ganha, caso o Vitória não pague, né? Que a gente não sabe. Pode ser que amanhã, segunda-feira, o Vitória esteja fazendo aí a transferência, enfim. A gente tá mais aqui avaliando o que foi dito. E no final do dia, eu acho que já podemos dar o spoiler de que valeu a pena, tá? Essa abordagem do Vitória. Porque, primeiro, sem analisar o desempenho do jogo, tá? O Vitória hoje, caso o Lucas Halter não jogar, seriam 3 desfalques de zagueiros. Para uma equipe que isso. costuma jogar com 3 zagueiros. Então hoje o Vitória, por exemplo, teve a volta de Zé Marcos, beleza, ajudou, porque se também estivesse fora ainda, complicaria ainda mais. Teve Neres voltando a jogar, e aí o terceiro zagueiro, o Vitória não teria uma outra opção para colocar. Teria que ser algum garoto da base, ou teria que o Vitória jogar com 2 zagueiros, mudar o esquema, ou se fosse para jogar com 3 zagueiros, provavelmente utilizar de uma improvisação. O William Oliveira, por exemplo, que é um jogador que já jogou algumas vezes de zagueiro. Me lembro dele jogando de zagueiro no Cruzeiro, por exemplo. Provavelmente seria essa a escolha. Só que aí entra o que eu já falei aqui nesse programa também, um cobertor curto, porque o Vitória tinha 2 desfalques de volantes. Se não joga o William Oliveira, quem ia jogar? Provavelmente Ricardo Hiller, que é o volante mais defensivo que poderia substituir o William Oliveira, que é um jogador também que o torcedor do Vitória não confia. Então, talvez, se o Vitória não tivesse tantos desfalques na zaga e de volantes, o Vitória nem tomaria essa decisão. Aceitaria Lucas Alter fora e segue a vida. Talvez. Estou imaginando aqui um cenário. Mas nessa situação específica, eu acho que o Vitória realmente precisava utilizar Lucas Alter no jogo. E como eu disse, valeu a pena, porque Lucas Alter, para mim, foi um dos melhores da partida pelo lado do Vitória. Foi um zagueiro muito seguro, participando bem defensivamente, na saída de jogo. Então, acho que valeu a pena, se pagou, vamos dizer assim, esse investimento que o Vitória vai ter que fazer, seja agora, seja depois, não sei como é que vai funcionar. E aí, Fábio, ainda sobre esse tema, eu vi muita gente no Twitter comentando: e agora? Vai ser WO, vai perder os pontos. Veja, eu posso estar falando aqui uma enorme besteira, porque eu não sou um especialista, obviamente, no âmbito jurídico desportivo, mas eu vou utilizar uma análise básica do que a gente vê no futebol. Não faz o menor sentido o Vitória ser punido por não efetuar um pagamento ao Botafogo, quando, como você bem falou, a gente tem inúmeros casos de times aí na Série A que utilizam jogadores que eles estão devendo. A gente tem, por exemplo, o Corinthians com o Ranielli, que até hoje o presidente do Cuiabá fala que não recebeu. O Corinthians levou alguma punição por utilizar Ranielli?
Porque no final do dia é a mesma coisa. É como se o Vitória tivesse dito pro Botafogo, ó, tô comprando o Lucas Alta, o valor é 1 milhão. Especula-se que é 1 milhão nessa cláusula. E o Vitória não paga. E utiliza o jogador. Assim, ao meu ver, como um leigo, é a mesma coisa que a gente vê ser utilizada aí por tantas outras equipes. Não que isso O seja próprio correto. Botafogo com o Montoro, né? Teve uma notícia um dia desse aí que não pagou não sei quantos milhões lá o Vélez Sarsfield. Se fosse por não tinha nem jogo. Se fosse, tá É, devendo, não entra em campo, o Brasileirão ia ter 3, 4 times, no máximo. exatamente. Então, assim, não dizendo que o que o Vitória fez é certo, não pagar, que não sei o que isso justifica, mas assim, falar em punição, beleza, você quer É, punir? Vamos punir então, porque é errado você fazer uma contratação e não pagar. Beleza, agora, meu amigo, vai ser muita gente que vai cair, viu? Não é só o Vitória, não. É muito fácil olhar para o Vitória, olhar para uma equipe que não tem um apelo, que tem equipes maiores aí que a gente vê com maior torcida, um Corinthians, um próprio Botafogo, etc. Mas assim, pau que dá em Chico dá em Francisco. Então, se for abrir esse precedente, vai dar ruim para o próprio Botafogo, como você falou, Fábio. Que no meio dessa semana, nessa discussão, surgiu até o ponto, como o Rui está trazendo aqui, que o Botafogo deve o Vitória ainda é Elkerson. Que eu não sei nem se ele ainda joga profissionalmente. Se não, está próximo da acredito que não. aposentadoria. Se não, está muito próximo da aposentadoria. Só para dar uma ideia de quanto tempo a gente está falando dessa dívida. Tá? A gente tem, isso é números, tá? Aqui não é uma questão pessoal com o Botafogo, não. É porque o Botafogo é a discussão do momento. Mas, assim, basicamente, 90% sem medo assim de errar dos clubes brasileiros ali que a gente acompanha nas principais divisões vão ter alguma dívida dessa natureza. Infelizmente é natural do mundo do futebol. Eu falando aqui de fora, analisando especificamente esse caso do Vitória, como eu falei, eu acho que olhando o aspecto técnico, era necessário para o Vitória ter Lucas Alter nesse jogo. Como eu já disse, pela atuação dele, se confirmou. Eu acho que até antes da atuação já era necessário, já era importante. Pela atuação ficou confirmado que essa tese era verdadeira. Eu acho que o Vitória ele poderia, né, vamos considerar que aconteceu de fato igualzinho o dirigente do Botafogo, o CEO do Botafogo falou, né? Eu acho que o Vitória poderia ter feito uma ligação e dizer, ó, vou utilizar Lucas Halter e tal, segunda-feira a gente resolve, sei lá, enfim, acho que não teria problema seguir dessa forma, mas assim, não é o fim do mundo também isso ser feito. A gente acompanha futebol há muito tempo para não ver ninguém aqui querendo bancar o. Ai meu Deus, o mundo do futebol é um absurdo que a gente viu hoje acontecer, tá? Então, assim, a gente sabe como é que as coisas funcionam e que, infelizmente, assim é, né? As equipes contratam, não pagam e vida que segue. Então, faz parte e eu acho que vale mais a gente se ater aqui à parte técnica. Porque realmente eu acho que o Lucas Halter foi um jogador importante para o Vitória. E no meio dessa discussão, Fábio, falando não só do jogo de hoje, mas surgiu também outras informações, né, sobre Lucas Halter no Vitória. Que o contrato dele fala que se ele joga mais de 70% das partidas tem que ser comprado, que já é o caso, né? Então é um Isso. cara que vai permanecer. Eu me lembro até que você comentou, será que Lucas Halter quer jogar? Pô, ficou confirmado que ele é um cara que vai ficar no Vitória, tem identificação, capitão, uma contratação que funcionou. Por mais que tenha um cara que tinha ficado marcado ali negativamente no Botafogo na temporada passada por aparições ruins, mas no Botafogo encontrou, no Vitória, perdão, encontrou seu futebol, vem muito bem. Não sei exatamente questão de valores, se fala ali em 1,3 milhões de dólares, né, eu vi que o jornalista Vene Casagrande comentou, mas eu acho que sim, é um jogador importante para o Vitória, mais uma vez foi importante hoje, e eu acho que vai ser importante para 2026 para o Vitória. Né? Seja o destino que o Vitória tiver, o Vitória está aí nessa disputa, mas é um jogador importante e decisivo, como acabou sendo hoje, mesmo sem um gol, mas foi muito bem na partida. Já só para fechar, né, esse assunto do Lucas Alter, o Vene Casagrande informou que o Vitória queria um acordo para colocar esse 1 milhão quando fosse pagar as parcelas da contratação, né? Porque como você disse aí, Arthur, o Lucas Alter já atingiu as metas lá, os gatilhos, né, para compra automática aí do Vitória em relação a ele. O Botafogo não aceitou e o Vitória mesmo assim colocou. Tá, eu fiz a proposta, não aceitou, vai jogar do mesmo jeito. Eu Foi dei a chance. basicamente. É tipo Foi aqui, basicamente. o Vitória ligou pro Botafogo, ó, tô mandando a proposta e te dou a chance da resposta certa. Se for sim, fechamos. Se for não, aí ele vai jogar sem a negociação. É. Se for sim, ele joga. Se for não, ele joga também. E É aí? isso. É isso. O Botafogo vai.
vai notificar a dívida, né? E o Vitória vai pagar em algum momento, enfim, aquilo do futebol brasileiro. Enquanto não tiver fair play, a galera vai fazer o que quiser. Então, É isso, é exatamente. Aí, e é aquela, na hora que colocar o fair play, a regra é para todos, né? isso. Então, Por exemplo, se no fair play tiver uma regra, ó, o jogador que é emprestado de um clube só pode jogar com um acordo escrito, enfim, alguma coisa assim, um acordo formalizado entre as partes, enfim, se tiver alguma coisa referente a isso, aí tudo bem, aí o Vitória poderia ser, mas não tem nada disso, né? Não existe nenhuma lei, nada no regulamento, nem do STJD, nem de lugar nenhum que faça essa escalação ser irregular, né? É um isso. acordo Eu vi muita gente contratual entre os falando do caso da clubes. Portuguesa, não tem nada a ver com o caso da Portuguesa. Não, O calma. caso da Portuguesa era um jogador que estava suspenso, não poderia entrar na partida e entrou na partida, né? Lucas Alter não está suspenso, Lucas Alter está inscrito no campeonato, situação 100% regular, de forma, vamos dizer assim, técnica para o campeonato. A questão aqui ela é jurídica de pagamento, sabe? É outra esfera, vamos dizer assim. Pelo menos é essa Isso. a minha interpretação e a minha interpretação baseada no que a gente vê acontecer no futebol, né? Enfim, e esse lance do empréstimo, Fábio, é até engraçado. Eu me lembro, não sei se eu estou pensando errado, mas teve uns anos atrás, não sei se você se recorda disso, que foi proibida esse tipo de cláusula. Teve Sim. uma época que passou 1 ou 2 anos, foi pouco tempo, depois já voltou ao cenário que é hoje. Mas assim, que é padrão, né? Você empresta o jogador, você coloca que ele não pode atuar contra o seu próprio time. E aí teve um período que eu acho que a CBF barrou ter esse tipo de cláusula, porque meio que tirava a isonomia do campeonato, porque você ia ter um jogador que atua contra todas as equipes menos uma, e aí depois voltou, que eu acho que faz mais sentido, que realmente, pô, se você é o dono dos direitos econômicos do jogador, acho que faz sentido você ter direito a essa proteção aí dele não atuar contra você, não acho um absurdo. Mas enfim, mais uma curiosidade que essa confusão da semana me fez lembrar. E eu acho que todo torcedor do Vitória hoje ficou com medo de acontecer algo parecido com o que aconteceu ali com o Rodinei, né? No Internacional e Flamengo, que Sim. o Inter pagou 1 milhão e o cara foi expulso no primeiro tempo, enfim. No final acabou sendo um dinheiro perdido. Não foi o que aconteceu hoje. Pois é, alguns comentários aqui. O Afonso fala que são 12 milhões referente à venda de Elkson há 12 anos atrás ou mais. O Malungo fala que o Elkson se aposentou em abril. Eu vi aqui, estava jogando na China, né? Até ano passado. Rui Duarte fala que pelos desfalques o Vitória jogou bem e vi que o Botafogo ainda deve ao Vitória pela transferência do Elkson. É isso. É isso, né? O Botafogo também tá muito preocupado. Isso é o Vitória, no caso, né? Pô, tem uma dívida aqui, você não me pagou. Então, faz um acordo aí, né? Futuramente os times se entram num acordo, enfim. O Vitória vai ter que pagar esse 1 milhão, né? De alguma maneira ou de outra. Então, provavelmente vai entrar num acordo aí que seja Provavelmente no meio da negociação ali vai entrar esse valor. Na isso. Aí o negociação para o Vitória pagamento do que tem. dilui ali nas parcelas, não vai nem sentir tanto no bolso, né? O Vitória Exato. foi esperto. É, O Camui tá por aqui, né? Falando do Ceará. Galera do Vitória tá tímida aqui no chat, tá? Comentem aí, galera. Quero ouvir também a opinião de vocês sobre esse empatezinho que foi bom, né? O Santos já tá tomando 3-1, né? O Flamengo está vencendo. Santos segue na zona de rebaixamento. O perigo é só o Fortaleza, tá? Que joga daqui a pouco contra o Grêmio. Porque aí pode ser outro time ali que pode empurrar, né, o Vitória para a parte de baixo. Mas por enquanto esse ponto segue sendo Até o bem Juventude resolveu valioso. entrar nessa briga, viu? É, Arrumou 2 vitórias fora de casa aí. Assim, acho muito difícil, mas todo mundo lá em Caxias do Sul tá. Ninguém convence eles de que estão rebaixados, não, viu? Estão na briga, né? Estão acreditando. Se o Vitó... bom, Tinha até um torcedor falando no Twitter que se o Fortaleza vence. Fortaleza agora pega o Grêmio, né? Se ele vence o Grêmio e o Atlético Mineiro, ele sai da zona, salvo engano. Porque ele tem esse jogo atrasado com o Atlético. O difícil é ele vencer as duas, né? Esse é o isso. complicado. Mas assim, pra mostrar que meio que tá todo mundo acreditando minimamente ainda, né? Nesse cenário. Exatamente. Ele chega à mesma pontuação do Vitória, mas teria uma vitória a mais. Teria 9 vitórias contra 8, né? Então, realmente, o Vitória. Na quarta-feira, né? O Fortaleza joga às 8h30. Depois joga na quarta contra o Atlético Mineiro.
Se o Fortaleza vencer esses dois jogos, o Vitória entra na zona. Se o Fortaleza não vencer os dois, o Vitória continua fora, né? E o Santos teria que vencer o jogo atrasado contra o Palmeiras para empurrar o Vitória. Eu acho que o Vitória tá na dele, assim. Tá por ali e sair na última rodada. Eu não sei quem falou, acho que foi um jogador do Vitória, inclusive, que falou isso. Pô, o importante é sair da zona na última. Acho que foi do Fortaleza, na verdade. Pô, enfim, alguém falou, não lembro agora quem, se alguém no chat lembrar, alguém disse recentemente, ó, o importante é a gente não tá na zona de rebaixamento na última rodada. É isso. E rapaz, e o Santos diminuiu, hein? 3-2. Olha que curioso. Neymar saiu aos 85. Depois que ele saiu, o Santos fez 2 gols. Que maravilha. É, O torcedor do 3-2. Vitória tá trincado nesse jogo lá, viu, Isso, tá Flávio? no finzinho, viu? Fez 2 gols em 3 minutos a equipe do Santos, né? Mas segue 3-2 Flamengo, né? Vamos Essa torcer aí rodada aí tá pra. rolando muito isso de time alvinegro fazer gols rápidos Isso. em times rubro-negros. Muito bem, vamos pro campinho, Arthur Silva. Enquanto a gente acompanha essa reta final aí de Flamengo e Santos, né? Pra informar a galera aqui o resultado, vamos para as análises, começando pelo goleiro Thiago Couto. Eu vou colocar um jogou bem, tá? Para Thiago Couto. No outro jogo eu tinha colocado um razoável, porque não tinha tido tanta participação. Acho que hoje ele teve um pouquinho a mais, foi bem ali quando necessário. Vou dar essa moral para ele de um jogou bem, tá? Acho que ele pecou muito na reposição de bola, tá? Algumas vezes ali ele errou, mas no principal a fazer dele, que é fazer as defesas, eu acho que ele foi bem ali. Vou dar essa moral. Bom, Flamengo e Santos, 48 minutos, tá? Flamengo no campo de ataque. Bom, vamos para o trio de zaga, Alteneres e Zé Marcos. Eu gostei, tá? Do trio de zaga do Vitória. Acho que eles fizeram uma boa partida hoje. Eu vou colocar Lucas Halter como muito bem, só para ele ficar uma escadinha acima dos outros, e Neres e Zé Marcos como bem. Boa. Então, zaga avaliada, né? Conseguiu aí ter 3 zagueiros, né? Foi difícil, mas com o Alter ficando disponível, o Jair Ventura conseguiu aí a sua formação ideal, né? Para esse Vitória, para esse jogo contra o Botafogo. Bom, Eric mais uma vez como ala e o Ramon voltando, né? Tava pendurado contra o Inter. Ramon, eu vou começar por ele. Eu acho que foi um dos piores, ou o pior do Vitória hoje. Tá? Errou muito assim, muito, muito mesmo. O segundo tempo, por exemplo, que foi o momento do jogo em que o Vitória mais saiu para o ataque, subiu as linhas, esteve mais presente no campo de ataque. A quantidade de vezes que Ramon foi conduzindo a bola e se enrolou com ela sozinha e perdeu assim, sabe? Enfim, foi uma infinidade. Eu vou colocar o muito mal, tá? Para Ramon. Não gostei nem um pouco da partida dele. Lembrou o Ramon da chegada ao Vitória. Ramon tinha chegado ali no expectativa, né? Para ser o titular, é uma posição carente do Vitória desde o começo do ano. Aí Jamerson depois cresceu de rendimento, era o principal jogador do Vitória, aí se lesionou, tá de fora. O Ramon veio para tentar resolver então esse problema, mas começou mal, depois ele cresceu, ele vinha bem nas últimas partidas, foi bem no Bavi, foi bem contra o Santos, por exemplo, mas hoje não foi bem, tá? O Ramon então muito mal aí para ele. E o Eric, eu vou colocar um eu vou colocar um razoável, tá? É um razoável que eu fiquei na dúvida do jogou bem, mas eu acho que assim, Eric ele sofreu muito defensivamente na partida de hoje. Alex Telles foi uma válvula de escape muito utilizada pelo Botafogo. No segundo tempo, ele depois que tem a mudança ali que entra Lucas Braga, né, na vaga de Aitor, Lucas Braga vem jogar de ala direita e Eric ganha um pouco mais de espaço ofensivamente, ele participa mais do jogo, tenta, mas também não conseguiu ser tão efetivo, né? Acho que esse foi o diferencial aí para eu deixar ele no razoável ao invés de um jogo bem. Se doou bastante, mas acho que hoje não foi. A gente já viu partidas melhores do Eric, então o razoável para ele tá de bom tamanho. Muito bem, vamos agora para o meio de campo, né? 2 minutos para o final do jogo lá no Maracanã. Segue 3-2 para o Flamengo. O Flamengo tem uma falta na entrada da área, tá? O Santos não vem conseguindo pressionar nesses últimos minutos. Bom, William Oliveira e Ronald. O William Oliveira muito bem também, tá? Eu tenho até dúvidas se o melhor da partida foi alto é o William Oliveira, jogou muita bola hoje o William Oliveira. Na marcação, saindo para o jogo, lançamento,
Gostei demais assim da partida de William Oliveira. Para mim, ele inclusive com a partida de hoje e até a partida passada eu já tinha gostado dele, ganhou essa posição de titular. Para mim, a dupla de volantes titular do Vitória até o final tem que ser o William Oliveira com Baralhas, né? Quando ele voltar aí da suspensão que ele acabou levando o cartão na última partida. Então, excelente partida de William Oliveira. Já Ronald eu não gostei. Vou colocar o Laranjinha ali do jogou mal para Ronald. Eu achei ele meio perdido na marcação, um pouco displicente. No segundo tempo ele acaba participando um pouco mais do jogo ofensivo, o que acabou tirando ele um pouco ali do muito mal. Mas eu ainda achei uma partida abaixo dele. Vou colocar então o jogou mal para Ronald. Muito bem, meio de campo avaliado, né? Vamos agora para o Mateuzinho. Mateuzinho é uma avaliação difícil, porque ele participou pouco do jogo, mas às vezes que participou eu gostei. Eu vou colocar um jogou bem, tá? Para dizer assim, ó, ele foi o cara do sistema ofensivo mais lúcido na partida de hoje. Foi quem melhor participou, a melhor jogada que o Vitória teve, né? A melhor chance, que é aquela tentativa de cavadinha de Renzo Lopes. Foi Mateuzinho que encontrou um excelente passe naquela jogada. Então, não é ainda o Mateuzinho dos seus melhores momentos, o melhor Mateuzinho que a gente já viu no Vitória, longe disso. Mas ele hoje, e vem sendo assim, ele é o cara de maior esperança nesse sistema ofensivo, principalmente com o Eric tendo que jogar mais de ala. Talvez se o Eric tivesse conseguindo jogar mais ofensivamente, o Vitória tivesse um outro jogador para atuar naquela posição, o Eric poderia ajudar bastante aí, sendo esse jogador também. Mas enfim, Mateuzinho ali não jogou bem. E aí já vou emendar aqui no Aitor, Fábio. Vou colocar o jogou mal para ele, tá? Eu achei que hoje foi mais um jogo que Aitor errou bastante, assim, errou muito, não conseguiu dar muita sequência nas jogadas, não gostei da partida dele. E acabou, tá? Flamengo 3, Santos 2. Bom Bom resultado resultado. pro Vitória e também pro Fortaleza, né? Nordestinos aí na luta contra o rebaixamento. O Santos fez 2 gols ali nos acréscimos praticamente, mas não conseguiu empate, derrota, mais uma derrota aí pro Peixe. Cara, eu acho que pro Vitória, né, e pra quem disputa com o Santos, é torcer pro Neymar não se machucar, tá? O Neymar jogar. Porque, cara, ele saiu incrível. Ele saiu do jogo, o Santos fez 2 gols. É. E ele saiu, dizem que ele saiu putaço, né? Não tava vendo o jogo, mas dizem que ele saiu reclamando muito de Voivoda. Isso. E, Só cara, pra, só assim. pra complementar aqui, Alan, foi laranja pra Ronald, tá? Jogou mal. Bom, Passando e aqui Renzo a avaliação. Lopes? Jogou mal também. É mal ou muito mal, mas eu vou deixar o Ramon ali, porque eu acho que Ramon foi o pior do Vitória no jogo. Então vou dar essa destacada. Mas Renzo também, assim, briga, tenta, mas, pô, não dá, sabe? Ele hoje ainda teve, como eu falei, 3 vezes que ele vai dominar a bola e bota a mão. Se fosse um árbitro um pouco mais criterioso, ele deveria até ter levado cartão em alguma dessas aí, porque 3 vezes, sabe? É porque Daronco hoje, ele só deu um amarelo, que foi, sei lá, nos últimos minutos, que teve uma simulação de pênalti ali de Joaquim Correa. Mas o resto do jogo inteiro ele não deu um cartão. Mas Renzo muito mal, assim, não consegue participar, ele com a bola no pé limitado, perdeu aquela chance. Então, vamos deixar Cara, é assim, porque melhor se eu falar insistir no mais um Kaiser, pouquinho. tá? Assim, É, por mais, exatamente. deixa o Kaiser aí, uma hora ele acerta uma e esse E Renzo também, talvez eu acho algumas que ele é pior do partidas, que o né, Kaiser. Fábio? Porque assim, por exemplo, contra o Santos, Renzo conseguiu ser útil, mas ali a zaga do Santos é uma zaga mais frágil. Aí você vai, por exemplo, vai pegar o Palmeiras. Ele vai fazer o quê duelando contra Murilo e Gustavo Gomes? Porque o futebol de Renzo é assim, é disputar com os zagueiros, ganhar uma bola, fazer um pivô. Ele hoje perdeu todas de Barbosa. E até contra David Ricardo mesmo, ele perdeu a enorme maioria. Né? Talvez uma minoria ínfima ali que ele tenha tido alguma leve vantagem, sabe? Talvez uma falta que ele conseguiu cavar, mas assim, perdeu todas. Contra o Palmeiras, que é o próximo jogo do Vitória, assim, spoiler, vai perder todas de novo. Dificilmente ele vai conseguir levar vantagem, porque, pô, vai estar enfrentando uma das melhores zagas do Brasil, né? Gustavo Gomes, um dos melhores zagueiros que jogam no Brasil já há um bom tempo. Então, assim, é muito complicado ele acabar levando vantagem. E aí, numa partida em que o Vitória tende a conseguir mais jogo, num contra-ataque, precisando de velocidade, Kaiser vai ser um cara mais útil do que ele nesse tipo de jogo, sabe? Então, eu acho que Renzo é um cara útil para você ter no elenco, mas tem que saber usar. Nessas 2 últimas partidas, ele não conseguiu participar bem do jogo, não conseguiu levar vantagem e com a bola no pé desperdiçou as oportunidades que teve. Hoje ele teve a melhor chance do Vitória no jogo e assim tomou uma decisão muito errada ali na finalização, acabou desperdiçando. Então
É um mal, mas poderia ser um muito mal, tá? Mas, enfim, deixa o mal aí pra gente ir seguindo. Bom, vamos pro banco. Tivemos aí Kaiser, Braga, Osvaldo, o Ricardo e o Saviero. É. Ricardo Rila e Kik Savério, pode colocar o sem Savério, nota. desculpa. Foi pouco tempo ali em campo. Eu acho que devem ter jogado, sei lá, 7 minutos, 8 minutos, enfim, 6 minutos, os acréscimos. Então, pouco tempo. Não vale muito a gente avaliar aqui. Oswaldo, Lucas Braga e Kaiser. Eu vou colocar o razoável para os três, tá? Eu acho que assim, tentaram, participaram do jogo, mas não conseguiram agregar tanto. E aí dos três, eu vou só fazer um comentário aqui que eu acho que vale. Esse razoável para Lucas Braga é um ponto positivo, tá? Lucas Braga é um jogador que a torcida do Vitória, talvez hoje do elenco, seja o jogador mais perseguido pela torcida do Vitória. Chegou um determinado momento que ele saiu do elenco, só era utilizado em partidas fora de casa, justamente que tinha menor pressão. Hoje, quando ele foi chamado, me deu a impressão ali de existir uma reclamação da torcida, pedido de Oswaldo, etc. Mas eu acho que Lucas Braga hoje não comprometeu de forma alguma, tá? Fez algumas tabelinhas ali com o Eric, participou do jogo, brigou, cortou algumas bolas. Então ele foi um jogador hoje que, se ele fosse sempre esse jogador que ele foi hoje, dificilmente ele seria um cara perseguido pelo torcedor do Vitória. Seria um cara útil para você ter no elenco ali, não de mudar jogo. Não foi nada além de um razoável, mas foi um cara útil, tá? Que poderia e que pode, né, ajudar o Vitória aí nessa sequência do campeonato. Como eu falei, às vezes é de se lamentar você perder a parte ofensiva do Eric, tendo que colocar ele para jogar um pouco mais atrás. E aí essa opção de Lucas Braga jogar por ali, liberar mais o Eric, talvez seja uma boa notícia aí que Jair Ventura ganhou um pouco mais de confiança hoje para utilizar mais nas próximas partidas. Eu achei que Lucas Braga hoje não comprometeu e esse razoável para ele uma boa evolução, vamos dizer assim. Bom, todo mundo avaliado, né? Vamos agora pro Jair Ventura. Inclusive tivemos um duelo de filhos famosos, né? De personagens do futebol, né? Ancelotinho contra o filho do Carlo Ancelotti, né? E o filho do Jairzinho. Verdade. E aí, Ó, como foi? Jair Ventura eu vou colocar um razoável, tá? Eu acho que o Vitória fez no geral, se a gente fizer uma média aqui do elenco, vai dar um razoável, né? Alguns caras acima, outros caras abaixo. Eu acho que o Vitória fez uma partida correta. Já vi o Vitória fazer partidas melhores, por isso que eu não vou colocar o jogo bem. Mas também não dá para pesar a mão. Eu acho que a gente tem que ver que o Jair Ventura teve muitos desfalques, dificuldade para montar o elenco, mesmo assim a equipe foi competitiva. Eu acho que ele demorou um pouco para mexer no segundo tempo, mas eu dou o desconto ali que o elenco realmente não dava tantas opções. É um razoável que talvez tá mais próximo do bem do que do mal, tá? Mas eu acho que o razoável tá de bom tamanho para ele. Muito bem, é isso. Todo mundo avaliado aí no Vitória, né? Data FIFA vai ter um bom tempo aí para preparar, achar novas soluções, né? Melhorar o repertório ofensivo, né? O Vitória que volta a campo quando, Arthur? Deixa eu ver aqui. Acho que no dia 19, né? Deixa eu ver aqui. Teve uma Vitória mudança e agora que ele vai pegar Bragantino. Mudou, porque ele agora vai pegar o Palmeiras. Ah, Palmeiras, Teve é aquela isso. Mudou, inversão da realmente. tabela Era o lá. Bragantino, vai ser o Palmeiras. Isso. É, Aí, o e vamos Palmeiras fazer o que vai ter melhor da partida também. jogo. Vai ter jogo antes, né? Então talvez Isso. seja uma boa, né? Porque o Palmeiras vai jogar duas partidas aí Vai na pegar o data Santos, FIFA né? e o Santos, né? O jogo atrasado. Então, assim, a data FIFA vai ser importante pro Vitória, tá? Vai ter que ficar de olho nesse jogo, nos jogos, né? Do Atlético Mineiro e Fortaleza e também Santos e Palmeiras e depois enfrentar o Palmeiras. Melhor em Melhor em campo, bem campo, lembrado. vou colocar o Lucas Halter pela simbologia. Eu fiquei na dúvida entre ele e o William Oliveira, mas O o homem de um cara, milhão de reais. o cara foi a polêmica do jogo, a semana, pressão, pô, vai ter que colocar pra jogar e ele foi lá e jogou muito bem. Então, melhor em campo pra ele aí. Muito bem, então, analisado aí o Vitória, né? Como a gente falou aqui, vai ter aí 10 dias de preparação até o desafio difícil, né? Palmeiras fora de casa, né? Mas, enfim, né? Nessa hora tem que buscar, nem que seja um pontinho, tá? Um pontinho seria bem valioso jogando fora de casa contra o Palmeiras. Vou torcer pro Santos não pontuar também, né? Assim, e o Fortaleza, né? Mesmo ele não O ganhando do problema é que Palmeiras, agora perdendo não do dá pra focar só Palmeiras, no Santos, né? agora o Porque, por Fortaleza. exemplo, o Fortaleza acabou de abrir o placar contra o Grêmio. Isso. Então, assim, tá.
relativamente vivo, pelo menos, né? Se ele soma algum pontinho ali contra o Atlético Mineiro, tá vivíssimo no campeonato. Aí você tem o Juventude também que tá caindo, mas o Juventude tem um jogo muito difícil na rodada depois, porque ele pega o Cruzeiro, né? Por mais que seja Esse no Cruzeiro aí Alfredo também, Jaconi, viu? mas Eu vi. Tava de olho no Cruzeiro Fluminense. Jogo fraco, viu? Não duvido o Cruzeiro dar uma pipocada contra o Juventude, não. e o Santos pega o Mirassol. É, é E o isso. Inter, né, que a gente já teve aqui o programa falando do Ceará, que é o Pega- próximo adversário do Ceará. O Ceará Isso. pode ajudar essa turma aí, né? Se ele segura o Inter numa crise gigantesca. Eu cheguei a ver essa semana, acho que é mentira, mas eu cheguei a ver até gente falando de demissão de Ramon Dias, o Inter ligando para Tite para assumir, assim, mesmo que seja tudo Não mentira, vai, mas né? mostra que o cenário não é dos melhores, né? O cara acabou de chegar e já tem especulação de saída e tudo mais, enfim. E entra aquilo que a gente já falou, da âncora, né? Um time como o Inter, quando tá nessa confusão aí, não tá habituado, se desespera, os jogadores, enfim, que não entendem como normal. O Vitória, por exemplo, empatou com o Botafogo agora, tá a 2 pontos de sair da zona, 2 pontos da zona, melhor dizendo. Tenho certeza que o vestiário tá tranquilo. Se fosse o Inter nessa situação, era assim, tá todo mundo morrendo, sabe? É enterro total. Então, isso acaba pesando também. É, e o Santos, né, tem esse fator Neymar, né, que saiu reclamando da substituição. Não sei se ele vai demitir o Vojvoda, tá? Pode ser algo que aconteça aí. Saiu reclamando. Ah, o time fez 2 gols, né? Então acho que o Neymar perdeu a razão, né? Depois que ele sai, o time faz 2 gols e quase empata. Acho que ele não vai ter muita moral pra reclamar tanto assim do Vojvoda, não. Mas os gigantes aí estão bem ameaçados. E a gente torce, né, pra Vitória e Fortaleza escaparem. E aí, quem diria, hein? De 5, né, na Série A, poderia cair 3, cair só um, né, que é o Sport. Pô, seria muito lucro, tá? Se cair só 2, ainda acho que vai ser muito lucro, pelo que Sim. se apresentou o Campeonato Brasileiro. Em determinado momento, e não é um determinado momento assim, 20 rodadas atrás, tá? Se a gente volta aqui umas 6, 7 rodadas, parecia muito claro que ia cair 3. Então, realmente hoje cair 2 já seria um lucro. Cair um eu acho que já é um sonho, tá, Fábio? Assim, porque acho bem difícil que consigam escapar Vitória e Fortaleza. A gente torce para isso, né? Quanto mais equipes do Nordeste na Série A, melhor. Mas acho difícil, sendo muito sincero. Mas vamos ver, vamos ver. As equipes estão reagindo aí, estão sendo competitivas. Vamos ficar na torcida. É isso, vamos chegando ao final aqui desta live.